jurisdição, um dos aspectos que a jurisdição constitucional possui e com que fez com que essa jurisdição constitucional aportasse aqui no Brasil, nessa natureza, é a respeito de uma pretensa racionalidade. Ou seja, a argumentação, principalmente a argumentação desenvolvida no âmbito do constitucionalismo e da teoria constitucional americana, sempre disseram que o papel do Tribunal Constitucional seria aquele papel de construir uma racionalidade, logo, uma racionalidade que não estaria presente no Parlamento e, portanto, autorizaria estas cortes a posicionamentos chamados de contramajoritários. Portanto, a política nessas correntes fica insinuada como um elemento da irracionalidade e não um elemento da racionalidade. Dito isso, essa tentativa, essa argumentação é interessante porque ela não chega, por exemplo, e ela não contamina o debate na Europa a respeito disso. O debate na Europa sobre o controle da constitucionalidade e sistema de justiça se dará mesmo em torno da discussão do político, a partir do conceito do político, da tensão do político presente nos debates constitucionais. Até porque, praticamente, até antes do debate conhecido entre Carl Schmitt e Hans Kelsen, ou seja, no final dos anos 20 e começo dos anos 30, o Judicial Review, ou o controle da constitucionalidade, soava muito mais como uma excentricidade do sistema americano. Mas o que chama a atenção nessa corrente, principalmente do que eu digo defensoras da racionalidade nos Estados Unidos e que aportaram aqui recentemente de uma maneira contundente na forma do que nós qualificamos como o neoconstitucionalismo. Na minha avaliação, chama a atenção uma perspectiva extremamente idealista, porque distante da realidade, distante do concreto. Essas correntes que defendem a pretensão da racionalidade como um elemento autorizador e legitimador do papel dos tribunais e das cortes, ela se baseia numa idealidade da pessoa dos juízes e da composição das cortes. Ela se baseia, sobretudo, numa idealidade em que afirma uma pretensa superioridade ou, no mínimo, uma pretensa não inclusão dessas cortes no debate político-social. Eu creio que um elemento, e o que mais surpreende é a grande adesão que essas correntes tiveram e se viram para fundamentar inúmeras teorias. Nós pegamos, por exemplo, nós podemos observar a perspectiva liberal de John Rawls, nós podemos observar Ronald Dworkin, o debate que tem sido travado em torno dessas perspectivas, e nós vimos uma verdadeira enxurrada de concepções a reafirmarem e a discutirem a partir da aceitação nos Estados Unidos, agora na Europa e também no Brasil, de que essa racionalidade eliminaria esses elementos políticos contingentes, esses desafios e essas tensões políticas inerentes a qualquer sistema político. Ou seja, chama a atenção até uma certa ingenuidade, ou seja, desses autores a desprezarem esse aspecto teórico e histórico. Mas mesmo nos Estados Unidos, nós temos vozes dissonantes a respeito disso. Eu lembro aqui dois grandes casos, dois grandes significativos autores que trouxeram essa recepção para cá. No primeiro momento, eu destaco a obra mais teórica de Mark Tashkent, ou seja, não somente a sua obra Take the Constitution Away from the Courts, mas outros trabalhos de Tashkent. Mas eu gostaria de destacar também o trabalho de um professor da Universidade de Chicago, Ian Millhiser, sobre as injustiças e de uma natureza histórica explicativa que prova algo que eu creio compromete de uma maneira bastante razoável esse argumento da racionalidade. Ou seja, no seu livro Injustices, esse professor fala, por exemplo, de que as decisões da Suprema Corte dos Estados Unidos, favoráveis a direitos, como, por exemplo, o aborto, ou liberdade de manifestação de pensamento, ou os civil rights, constituem-se muito mais uma exceção da jurisdição constitucional da Suprema Corte do que na regra geral. E, a partir daí, há o levantamento de casos e a vinculação entre as tensões políticas sociais e as decisões da Corte, como, por exemplo, no começo dos anos 60, a Suprema Corte permitir
que pessoas com menos de 18 anos podiam trabalhar até 16 horas em Minas, no trabalho em Minas. Ou seja, e a partir daí, a inexistência de uma jornada diária de trabalho em favor de mulheres ou em favor de mulheres em condição de gestação ou logo após a gestação. Então, são inúmeros os casos que são reveladores, no mínimo, de uma convivência desta racionalidade, dessa pretensa racionalidade, com esses aspectos do concreto, com esses aspectos políticos e sociais que se tem. É preciso lembrar uma seguinte perspectiva filosófica. Essa racionalidade que hoje aporta no Brasil, no discurso do neoconstitucionalismo, e que, na minha opinião, tem servido de substrato para as justificativas de várias decisões do Supremo Tribunal Federal, especialmente nos últimos 2 anos, o que tem denunciado de forma clara a tragédia da qual o Supremo Tribunal Federal tem colaborado para a democracia brasileira destes últimos 2 anos. Esse discurso aparece a partir da perspectiva iluminista de deslocamento da razão. Na perspectiva kantiana, nós tivemos claramente uma mudança, uma tentativa de inclusão da moral na racionalidade. Ou seja, o sistema kantiano de filosofia rompeu, já alimentado pela tradição spinoziana, já encontrando o caminho pavimentado por Spinoza, ou seja, mas rompeu uma tradição de tirar a moral do âmbito teológico e trazer a mesma moral agora para o âmbito da filosofia. O que nós temos de diferencial, isso irá acontecer no século seguinte, que é o século XIX, quando os positivistas, sempre mal interpretados, ou seja, não retiram a moral do sistema do direito, mas transformam, ou seja, procuram observar essa perspectiva moral a partir do concreto. Portanto, os positivistas afirmarão que o direito é o que está na lei, mas desde que esta lei e que esta Constituição tenha sido produto de um processo democrático. Vale lembrar, registrar, que a resistência, a primeira grande resistência ao assalto nazista, a partir de 1933 na Alemanha, veio dos positivistas, veio de Hermann Heller, veio do próprio Hans Kelsen, mas num primeiro registro e de uma forma bem mais clara e evidente, veio de Hermann Heller. Portanto, é nos positivistas que se encontra a resistência democrática e não só isso, a resistência a um discurso moralista abstrato e idealista. Porque agora o discurso moralista, o discurso de uma perspectiva de moral, passa a ter como base, claro, aqueles elementos do concretos, portanto, das disputas e da heterogeneidade das tensões sociais presentes em cada sociedade. Portanto, essa concepção é que reconhecerá não somente a existência desses aspectos como fundantes para um novo constitucionalismo, como para fundantes de modelos de cortes constitucionais. Por isso que o modelo europeu de cortes constitucionais, por exemplo, é absolutamente diferente do modelo americano, se daria no abstrato e se daria por tribunais formados a partir de uma maioria legislativa e com mandato. Portanto, isso quer dizer, mais uma vez, que a atenção e a perspectiva da moral não se dá apenas localizada no âmbito de uma idealidade ou atribuída a uma racionalidade, que eu costumo dizer sem dono, mas a uma racionalidade obediente, uma racionalidade vinculada a uma necessidade premente do concreto e dos conflitos existentes. Nós temos mesmo, não bastasse todo esse debate que nós tivemos a respeito da formação e dos elementos que formam as decisões das cortes constitucionais, nós temos aqui na América Latina, principalmente nos últimos tempos, eu creio, casos que desautorizam essa perspectiva da crença nessa racionalidade que a jurisdição constitucional ou que o sistema de jurisdição constitucional poderia fazer. É que quando nós nos deparamos, né, com a perspectiva concreta de formação e de origem daqueles que formam os tribunais. Os tribunais não existem no abstrato.
Os tribunais não proferem as suas decisões, nem tampouco discutem os casos que lhes chegam a partir de noções abstratas ou a partir de perspectivas meramente diletantistas. Pelo contrário, esses tribunais, eles trazem os problemas que estão presentes na sociedade, dos quais aqueles membros integrantes são parte e estão inseridos nesse contexto, logo possuem a sua formação a respeito desses problemas e a respeito dessas questões. Como nós tivemos isso, uma rápida olhada, como nós podemos dizer que tivemos isso nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa e aqui na América do Sul? Sinceramente, eu não creio que haja diferenças significativas. Se os americanos tiveram que resolver, ainda nos anos 50, um problema fundamental como o problema dos direitos civis e da segregação racial, por outro lado, na Europa, o grande problema que se deu a partir dos anos 50, por exemplo, foi aquele da chamada, no caso, ainda com o problema da Segunda Guerra Mundial, da desnazistificação da Alemanha e de suas instituições. Ou seja, foram problemas importantes, porque determinantes não somente de um passado recente que se tinha, mas que acompanhava essas sociedades, mas, sobretudo, de um futuro a se construir. No Brasil, nós tivemos aqui o problema, ainda hoje desafiador, da nossa perversa desigualdade social. Então, são problemas diferentes em cada uma da sociedade, mas nem por isso, ou seja, estiveram tão distantes um do outro, como nós podemos ver a seguir, para a jurisdição constitucional. Como a jurisdição americana tratou o problema da segregação racial até os anos 50? Encarregou-se de resolver um problema, depois de uma aventura de dizer que as populações negras e brancas eram iguais, porém separadas, depois, finalmente, para dizer que essas populações deveriam estar, portanto, iguais e juntas. De lá para cá, não deixou as decisões judiciais, somente chegaram a esse caso e somente adquiriram esse patamar de igualdade quando determinados membros da Suprema Corte resolveram tomar para si, como estratégia pessoal, a solução desse problema candente que poderia vir a pacificar a sociedade americana, o que até hoje ainda representa um desafio. Isso significa dizer que o problema abandonou o âmbito absoluto de uma perspectiva de racionalidade para aterrissar na característica pessoal, ou seja, nas crenças e nas possibilidades teóricas daqueles membros que estavam, claro, que formavam as cortes constitucionais. Isso significa entregar a decisão, uma decisão como essa, que é um caso importante nos Estados Unidos, não para a arena política resolver com seus representantes, mas integrar, sobretudo, para aqueles que não foram eleitos e na dependência não de nenhuma racionalidade do sistema ou de que o tribunal seria capaz de construir, mas para compreender, para colocar tal questão na decisão das convicções pessoais dos seus integrantes. A mesma coisa ocorreu também com o caso de que eu falei da desnazistificação do sistema alemão. Em 1950, ou seja, com a proibição expressa de que vários integrantes ou simpatizantes do Partido Nazista viessem a ocupar cargos, principalmente de magistrados, ou nas promotorias, ou mesmo de agentes públicos, ou professores, como foi o caso de Dispa, a receber um tratamento absolutamente distinto, Martin Heidegger e Carl Schmitt. Carl Schmitt foi proibido de dar aulas e foi banido da universidade. Heidegger, por conta das suas amizades, foi proibido de dar aula, mas recebia a pensão relativa aos cargos de professor. Só isso já é denunciador de uma parcialidade que nós pensamos que só existe no Brasil, mas existe em qualquer sociedade. Mas esse caso foi emblemático quando, finalmente, em 1952, o Tribunal Federal Constitucional resolveu declarar absolutamente inconstitucional qualquer perspectiva de organização político-partidária, ou seja, de um partido político com ideias nazistas. A repercussão foi tão forte, a tensão foi tão forte, que em 56 o tribunal
o tribunal proferiu uma das suas mais problemáticas decisões até hoje, que é a chamada decisão de proibição do Partido Comunista na Alemanha. No Brasil, nós temos Partido Comunista. Na Alemanha, desde 1956, isso é proibido. Paralelamente a isso, ou seja, quando houve esse pay-off, ou essa compensação entre os dois casos na Alemanha, nós presenciamos, numa sociedade como a alemã, ainda egressa pelo nazismo, ainda egressa do nazismo, procurando se reconstruir, e com a história profundamente internacionalizada, nós tivemos a aceitação do retorno de vários integrantes do Partido Nazista às instituições e a cargos como magistrados e promotores ou altos cargos públicos. Ou seja, não houve uma racionalidade jurídica presente na Corte que resolvesse esse problema. E tampouco pesou aqui, aliás, pesou aqui, deve ser destacado novamente, a composição do tribunal e o aspecto pessoal das convicções históricas e políticas de todos os seus membros. O que é mais grave no caso alemão é que nós temos uma sociedade ou um Estado que se organiza sob a forma parlamentarista, onde o parlamento, nós sabemos, é o governo, há uma evidente supremacia do poder legislativo perante os outros, mas mesmo esse sistema não foi capaz de eliminar ou de frear sequer essa possibilidade de crítica da racionalidade do poder judiciário. No Brasil, o nosso problema da desigualdade também, num primeiro momento, pelo menos até antes de 1988, este não representava um problema, qualquer problema para o Poder Judiciário. Eu gostaria apenas de lembrar uma frase do último presidente da República, antes de Getúlio Vargas, que foi Washington Luiz. A frase é conhecida de Washington Luiz, de dizer que a questão social no Brasil é uma questão de polícia. É com Vargas, portanto, que a questão social passa a ingressar na agenda política. E isso é interessante, num primeiro momento, porque é revelador da qualidade do populismo que se teve na América Latina. Se na Europa, desde o final do século XIX, com o general Boulanger, o populismo adquiriu conotações fascistas, será no Brasil, portanto, com Vargas, Aya de la Torre no Peru, Cárdenas no México, Perón na Argentina, que as reivindicações dos pobres virá para a agenda política. Portanto, a questão da desigualdade, a questão da pobreza não passa a ser encarada pelo governo, isso é que faz a grande diferença, nem pelos seus documentos constitutivos, como Constituição e legislação, não passa a ser visto como caso de polícia, mas passa a ser encarado como uma necessidade de resolução de governo. Isso, naturalmente, não quer dizer que já a partir da chamada Revolução de 30, Constituição de 34, que teve pouco tempo de vigência, ou de 37, essa questão social de solução desses problemas, no caso brasileiro, tenha, claro, aterrissado nos tribunais. De maneira nenhuma. Praticamente, isso só acontecerá com a Constituição de 1988, com o protagonismo do Poder Judiciário e, claro, com a firme convicção do Poder Judiciário de que poderá, a partir daí, resolver os problemas da desigualdade. Novamente, nós ficamos na dependência de convencimentos pessoais e de momentos políticos dos tribunais, e não da política. Eu teria vários casos para falar, mas vou me ater, por exemplo, ao caso do mandado de injunção. Por que o Supremo Tribunal Federal, até 2007, de 1989 até 2007, simplesmente impossibilitou a utilização do mandado de injunção? A ironia da história não perdoa nada. O ministro Gilmar Mendes, em 1994, dizia que imaginar o mandado de injunção para a concessão de atos concretos seria um argumento onírico, portanto, um argumento delirante. Qual não é a surpresa quando é o mesmo ministro Gilmar Mendes que defere o mandado de segurança, ou seja, em 2007, para a utilização da legislação de greve, da lei de greve, pelos servidores da educação do município de João Pessoa. Então, como nós explicamos essa mudança de direitos e garantias fundamentais ou da nossa desigualdade social apenas vinculada no âmbito do Supremo Tribunal Federal
há um convencimento pessoal daqueles que estão no tribunal e, onde eu diria até mais, há um convencimento político partidário daqueles que estão no Supremo Tribunal Federal, principalmente nos dias de hoje. Bom, dito isso, nós podemos fazer. O que o novo constitucionalismo latino-americano pode oferecer diante desse quadro? Eu creio que muito. Em primeiro lugar, concordo com a professora Cláudia, há uma divergência absoluta entre esses modelos que nós temos de jurisdição constitucional e a proposta do novo constitucionalismo latino-americano. Até porque a proposta do novo constitucionalismo americano pressupõe, relativamente à questão de separação de poderes, outras territorialidades, outras perspectivas de poderes, como é o caso da Constituição venezuelana e dos seus 5 poderes, onde o chamado poder da comuna local ou o poder popular possui uma prevalência diante dos demais poderes. Parece-me uma aventura bastante complexa querer posicionar uma possibilidade de controle da constitucionalidade e de sistema judicial que nós temos atualmente conhecido no Brasil e no mundo, no exemplo americano ou no exemplo europeu, e uma conciliação com a perspectiva do novo constitucionalismo latino-americano. Eu creio que a ênfase que o constitucionalismo latino-americano procura impor à soberania popular e ao seu destaque parece, num primeiro momento e numa perspectiva teórica, afastar-se desse modelo de sistema constitucional. No mínimo, haveria que ser pensado formas que reconhecessem, antes de mais nada, que lidar com o controle da constitucionalidade será uma tarefa que implica necessariamente a convivência com a possibilidade de ultrapassagem do poder constituinte. Ao reconhecer isso e reconhecer claros e objetivos limites à jurisdição constitucional, eu creio que o constitucionalismo latino-americano poderia dar uma grande contribuição a esse debate. Até porque, como nós sabemos, embora não se diga, mas isso não quer dizer que nós deixemos de observar, absolutamente toda a questão de controle da constitucionalidade, seja no Brasil ou seja em qualquer outro canto do mundo, será sempre uma questão de poder constituinte, de delimitar o poder constituinte, de procurar apreender o que o poder constituinte quis dizer e, sobretudo, para aquele que é o eventual controlador dessa constitucionalidade, reconhecer o seu limite ante a perspectiva do poder constituinte. Muito obrigado, eu creio ter me comportado no tempo. Agradeço mais uma vez o convite e a oportunidade de todos. Muito obrigado.